1/5 de segundo é o tempo que a gente leva para se apaixonar. Mais rápido que riscar um fósforo. O fogo da paixão aumenta a sua pressão arterial, acelera seus batimentos cardíacos, a sua respiração e faz a sua bendita arder de tesão. Você quer, e você quer agora, e você quer mais de uma vez. Como uma droga poderosa, causa inclusive dependência. Afeta o sono, o apetite, a razão. Credo, que delícia. Em que outro momento as pessoas beijam tanto de língua e fazem sexo 3 ou mais vezes seguidas? Mas será que dá para reacender essa chama anos depois? Traz a sua lenha, chega mais, que esse é o Preliminares Podcast especial Dia dos Namorados, com conversas essenciais para o prazer. Olá, sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do Projeto Afrodite e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, sou jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E tô muito curiosa para saber, Carol, como foi que você se apaixonou pelo Cláudio, seu companheiro de quantos anos? 22 anos. 22 anos. Você lembra? Você ainda consegue lembrar desse furor da paixão? Do momento exato, da primeira vez que eu ouvi no hospital, amor de hospital, sabe? Como se fosse hoje. Os dois médicos, né? Fui flechada pelo Cupido naquele instante. Uhum. Vocês já se conheciam? Não. Não. Eu tava entrando no hospital, assim, como residente, no hospital lá na Unifesp, né, que eu não conhecia ninguém lá, e ele tava na enfermaria lá, terminando umas coisas, a gente se olhou assim, e já ficamos, opa, algo aconteceu aqui. Isso é muito legal, né? É. Isso é tão potente que você vê. Eu perguntei há quanto tempo vocês estão juntos, você falou 22 anos e você lembra como se fosse hoje. Sim. Então, acho que a gente falou dessa flechada do Cupido, né, como alguma coisa que acontece muito rápida e de uma forma que nos atravessa para sempre, eu diria, porque mesmo que, né, nas paixões que a gente viveu lá atrás e que não permaneceram, a gente lembra também do momento do apaixonamento. São inesquecíveis. Não é? São, elas marcam. Eu lembro, eu posso contar aqui quantas vezes eu já me apaixonei, por quem, como foi, as fossas, porque odorzinha. Não, ainda mais quando acaba numa intensidade, que é quando a intensidade ainda tá lá no alto, né? Dizem que até de pirona melhora essa dor. É mesmo? De tão forte que ela é. Se você tomar de pirona, aquela sensação física da dor, da fossa, ela melhora. Claro que depois ela volta, né? Claro. Temporariamente ali, né? Pra você conseguir viver. Eu me lembro também exatamente do momento em que eu me apaixonei pelo meu marido, Felipe, com quem também eu tô há 20 anos. E eu me lembro que a gente tava na mesma turma, éramos calouros entrando ali na faculdade de jornalismo, e eu lembro que eu tava sentada na aula, assim, e de repente ele entrou atrasado. E o professor deu uma bronca, ele respondeu assim com uma graça, todo mundo riu, e eu lembro que eu fiquei assim, tipo, nossa, o que é isso, né? Que foi essa vontade imediata de que ele sentasse aqui do meu lado, que eu soubesse qual é o nome dele, enfim, com o tempo a gente acabou se conhecendo ali na turma da faculdade, as coisas aconteceram. Mas eu também me lembro dos outros apaixonamentos que eu tive, assim, de adolescência principalmente, e eu acho que é muito duro realmente quando uma relação acaba, você ainda estando no auge dessa paixão, né? É diferente de você viver um tempo com a pessoa, de se decepcionar, de, enfim, conhecer os defeitos, né? Exato. Porque na paixão, eu tinha uma terapeuta que eu gostava muito da definição dela, que quando a gente se apaixona, a gente olha os outros com óculos de neon. Maravilhoso. Os óculos de neon, eles você não consegue ver o outro como ele realmente é. E aquilo brilha, né? Tem muita idealização, né? Tem muito daquilo que... o que esse outro tem que falta em mim e que eu quero, né? E que eu tô buscando. No fundo, a gente, pela psicanálise, sabe que é um apaixonamento pela gente mesmo, né? Também. Isso é muito interessante, assim. A psicanálise vai falar muito do quanto... tem uma coisa narcísica mesmo na paixão, né? De se sentir amado, né? Também, essa sensação de se sentir amado...
meu Deus, é um ópio, né? É um negócio que envolve, você fala, você flutua. E do que você tem mais falta, assim, mais saudade desse momento de apaixonamento, muito do início da relação? Acho que o frio na barriga. Eu também. Aquela coisa da saudade de se encontrar, de, ai, a gente vai sair sexta-feira, vou colocar tal roupa. Aquele, sabe? Sei. Eu lembro a antecipação, né? Assim, olha só que louco. Eu lembro que quando a gente se casou, olha que minha paixão durou, né? Porque 4 anos de namoro, depois que a gente casou, e ele foi fazer uma viagem. E eu abri o guarda-roupa para sentir o cheiro dele. Ah, que bonitinho! É fofo. De tão assim, ficava com tanta saudade. Mas isso é muito interessante, né? Porque você vê, quando ele foi viajar, quando houve um distanciamento, uma falta, né? Exato. Acho que essa sensação, esse apaixonamento vem muito daquilo que não tá totalmente à minha disposição, né? Que não está seguro, né? Que não está seguro, exatamente. Vamos fazer uma brincadeira aqui, Carol, com os ouvintes. O que você acha de a gente começar a pensar em palavras que a gente associa à paixão? Ai, bem legal. Não é? Boa. Pra depois a gente fazer o contraponto do amor. Pra mim, paixão é mistério. Fogo. Frio na barriga. Ai, suspiro. Insegurança. Sonhar. É isso, né? Aventura. Aventura. Loucura. Você tem um senso de irresponsabilidade tesão ali, né? louco. Tesão louco. Tesão louco. Você quer engolir o outro, né? Você não quer só fazer sexo, você quer comer o outro de todas as formas. Incorporar o outro, né? E eu acho muito legal a gente trazer à tona essas palavras. Depois conta pra gente, se você estiver assistindo pelo YouTube, que palavras vieram à sua cabeça. Se você estiver assistindo por um agregador de podcast, Spotify, Apple, Deezer, comenta aí que a gente vai acompanhar. E também lá no Instagram, preliminares.pod. Porque eu acho que é a partir dessas palavras que a gente começa a entender um pouco de como é que a gente se comporta quando a gente está apaixonado, né? Acho que esse frio na barriga, ele tem tudo a ver com a insegurança, né? Assim, será que vai me ligar amanhã? Quando que vai me chamar para um date de novo? Será que eu vou conhecer logo a minha sogra? Será que gostou do meu boquete? Será, né? Exato, eu lembro... Né? Há muitos anos atrás, quando não existia smartphone, que a gente ficava esperando o menino ligar. Sabe? O telefone tocava, o coração já disparava, assim, porque não tinha mensagem, não tinha celular sobre essa época ainda bem analógica, em que o telefone tocava e era aquela coisa, assim, será que é? Será que é? Total, eu me lembro também de ficar no telefone fixo, namorandinho, assim, eu ia aqui meio que ouvindo a voz e derretendo, assim, sabe, no quarto. Lembro de escrever diários ainda, mesmo na adolescência, super inspirada, sabe? Eu acho que a paixão, ela é muito... criativa nesse sentido, né? Ela tem uma força de criatividade, essa força do tesão é muito uma força de criatividade, né, também. Então, de ficar pensando o tempo todo, como é que eu faço para conquistar esse outro, né? Então, às vezes era um bilhetinho, eu me lembro que o Felipe, meu marido, fazia uma coisa que eu amava, ele gravava as minhas músicas favoritas num CD, não sei se você que tá aí nos ouvindo sabe o que é CD. Bons tempos. Mas ele gravava faixas, assim, aí imprimia com fotinho minha e dele, assim, na capa. Ai, gente, bons tempos, né? Que fofo. Exato. E a paixão, como é que a gente pode pensar nela no contexto da nossa vida sexual? O que essa paixão vai causar, né, no nosso... Muita energia de investimento, aquela coisa que sobe, né? Aquele tesão louco. E aí, em qualquer lugar, várias vezes à noite, a pepeca fica assada. Tem aquelas candidíases de repetição. Quando os pacientes voltam, assim, candidíases de repetição, fala, você tá com o namorado Cistite, novo. né, Carol? Cistite. Quantas vezes não liguei pra Carol, meu Deus. Carol, socorro, ela, Natália, não tem mais antibiótico pra dar pra você, minha filha. Mas é isso, a gente não dá tempo, né? Aquela coisa, eu acho que a paixão, ela tem muito desse desejo espontâneo, né? Desse tesão que realmente você tá fazendo qualquer coisa que não tem a menor conotação sexual, às vezes você tá sem o outro e você vem uma imagem de um sexo, ou vem uma lembrança de alguma coisa e você... se mobiliza para aquele desejo, né? É bem isso, você tá investido de energia, de libido, né? Aquela coisa que você está compromissado com aquilo, né? Preenchido.
com aquela energia de investimento. Sim. Porque você quer conquistar. Exatamente. E aí toma muito mais iniciativa, né? Assim, se a gente for pensar naquela coisa bem característica, estereotipada de que é o homem quem toma a iniciativa, eu acho que na paixão acaba sendo muito mais equilibrado isso, assim, né? Acho que a mulher toma muito mais iniciativa e ter essa preocupação de vamos num lugar diferente, ou vamos fazer uma posição diferente, né? De trazer a... testar. Eu acho que é de testar. Eu me lembro, assim, que uma vez eu tava voltando de uma festa de madrugada na Marginal Tietê e não deu pra esperar. Foi assim, no carro mesmo, assim, sabe? De madrugada, aquela loucura. E hoje eu falo, gente, mas o que é isso, minha filha? Cadê sua responsabilidade, Podia ser assaltada. Podia um monte de coisa, mas na hora você não tá, né? Você não tá nem pensando em nada. Essa coisa irresponsável da paixão, né? Você faz loucuras. Loucuras de amor ao pé do ouvido, como dizia Wanda. Wanda? Ó o povo tacando as calcinhas em nós aqui, ó. Olha só, gente. Eu tava pesquisando aqui, né, o que a gente sabe da ciência da paixão, e eu achei um estudo muito interessante aqui, mostrando, é um estudo da Universidade do Texas, com 10 mil pessoas de 37 países diferentes, então é uma amostra bem considerável. E eles falam aí que 60% dos relacionamentos, né, vão começar, então esse apaixonamento vai se dar no ambiente da escola, no trabalho e nas festas que tem pessoas em comum. Ou seja, é muito menor o índice de pessoas que se apaixonam, por exemplo, numa balada, no meio de uma rua, né, num lugar, assim, desconhecido, ou por pessoas com quem você não tem qualquer vínculo, né? Então, por exemplo, no meu caso, foi alguém que estava entrando na minha sala na faculdade, e no seu caso, alguém que trabalhava no mesmo hospital, ou fazia residência, né? Sim. No mesmo hospital. Então, que aí sim já vai delinear alguns interesses em comum, ou mesmo um recorte cultural, ou um recorte econômico, né? E aí a probabilidade, segundo essa pesquisa, de que isso aconteça, de que dure, é muito maior, de que consiga atravessar o apaixonamento e virar alguma coisa mais duradoura. Diferente da coisa do aplicativo, né? Em que você fica ali meio escolhendo um cardápio de pessoas. Né? Ali eu acredito que ali seja uma escolha pela aparência física. Eu acho que o que vai... hobby, um estilo... mas eu sinto que, assim, como é uma coisa que você... É muito rápido pra você processar, pra você decidir, eu acho que vai pegar a mesma aparência física, ainda que seja, tipo, não é o meu tipo físico, não é um cara que eu acho bonito, mas tem alguma coisa, tem um sorriso, tem alguma coisa que eu achei carismática fisicamente, né? E aí eu acho que só depois, realmente, você vai baixar ali pra ler o que a pessoa... sei lá, qual que é o hobby dela, o que ela tá procurando num relacionamento e tal. Eu acho que ali você fica menos disponível pra levar a flechada do cupido, né? Porque primeiro você escolhe ali por uma série de referências, né? Idade, se mora perto, longe, não, e eu já vi umas pesquisas, né? muito interessantes que tem homens que, tipo, não têm animais de estimação, mas eles tiram foto com animais de estimação porque tem maior o índice de eles terem aceitos, likes, de as pessoas de dar match. Então, homem que tira foto com criança, às vezes sobrinho, não é o filho dele, mas pra, tipo, traz uma coisa inconsciente, automática, do tipo, nossa, um homem meio... que tem uma vontade de ser pai, ou alguém mais carinhoso porque tem um bicho de estimação. E aí tem aqueles homens que vão usar uns recursos de semiótica de tirar foto com uma moto que não é dele, mas pra trazer uma potência ali, ou fazendo ginástica, né? Isso, exatamente. Então, mas eu acho que no apaixonamento, realmente, é isso que você falou. A gente ainda tá... performando pro outro pra conquistar o outro. E o outro tá performando pra gente, né? Ele não tá sendo 100% sincero. E aí eu acho que com o tempo, essa idealização vai caindo por terra, né? E aí, com o que ficou, com o que sobrou, com o que você foi capaz de ver, se ficou, aí isso pode virar uma relação que vai se transformar num amor, num vínculo mais duradouro. Ou que, né, viu que não tem mais nada ali em comum. Tirou os óculos de neon e enxergou a realidade. Exatamente. E eu acho que tem até um lance, assim, de maturidade. Você sustentar uma paixão é uma coisa, você sustentar um amor é outra. E a gente conhece muitas pessoas que vivem desse frio na barriga, né? Que vivem
sempre em busca desse frio na barriga. Então, acaba o frio na barriga, aí essa pessoa volta pra pista, fica solteira de novo. Total. Conhece, quer dizer, não consegue sustentar a perda dessa idealização. Ou né? casais que têm uma dinâmica de muita briga. Porque toda vez que você briga, e aí tem aquela coisa de... primeiro que a briga é uma energia muito intensa também, né? E tem a coisa de fazer as pazes, aí briga de novo, aí faz as pazes, e aí eles mantêm essa faísca, né? Que não tô querendo aqui dizer que seja saudável. Sim, Inclusive, eu tava até te falando que eu assisti recentemente aquele filme da Amy Winehouse, a paixão que ela teve pelo Blake, que foi extremamente criativa, porém altamente destrutiva para ela, né? exato. Muito destrutiva para ela. Então, a paixão, ela tem esse quê também de destruição, de tanta intensidade. Porque é isso que você falou, eu acho que é uma energia agressiva e intensa em todos os sentidos. Seja agressiva pro ciúme, por exemplo, porque você, muito apaixonado, pode se tornar um ser extremamente possessivo e ciumento, né? E isso pode ser destrutivo para você e pro outro. Assim como essa energia agressiva e intensa também pode ser muito boa pra você ficar transando 12 horas seguidas, né? Pra você ter milhares de ideias ali, de práticas sexuais, enfim. Mas o quanto isso se sustenta a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Aí que fica a pergunta. Inclusive... a gente falou desse estado de responsabilidade, de loucura, né? A gente falou que muitas mulheres, muitas das suas pacientes vão trazer candidíase de repetição, infecções de repetição, mas a gente pode pensar também em outras consequências da paixão, nesse sentido, como, por exemplo, fazer sexo sem camisinha, sem proteção, tomar muito mais pílula do dia seguinte, porque não dava pra parar e pensar, não dava pra parar e ir até ali comprar uma camisinha, ou acho que de perturbar realmente a nossa capacidade, o nosso intelecto, né? De discernimento, né? Acho que paixão não combina com razão. Né? Ela é algo muito mais irracional do que algo que você pensa, que você calcula. Se a pessoa que tá calculando muito, não tá apaixonada. É verdade. Né? Tem um montante de besteira que você... acho que é intrínseco a estar apaixonado, né? Que você faz e depois de um tempo você revê e fala, putz, não precisava de tanto, né? E aí, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão da química no cérebro, porque parece que os cientistas dizem que a paixão é pura dopamina, né? Total. O que é a dopamina, Carol? Explica pra gente. Eu vi uma associação que vai fazer vai dizer que paixão é cocaína e que amor é Rivotril. Fala pra gente o que é a dopamina, em que momentos ela é secretada no nosso corpo. Então, a dopamina é o neurotransmissor do prazer, né? Então, todas as nossas sensações de prazer, elas são mediadas pela dopamina. Não só sexual. Não só sexual. E ela cria um famoso ciclo de recompensa. Então, eu tenho um momento gostoso, um sexo bom, ou eu comi um brigadeiro, no meu caso, eu amo brigadeiro. E aí, isso gera um momento de prazer que me faz querer ter de novo essa recompensa. Então, ela cria esse ciclo da recompensa. Ou seja, é aí que vão nascer os vícios, por exemplo? Sim, numa intensidade maior, está totalmente ligado com a dopamina, os vícios. Então, essa paixão, a gente pode dizer que ela tem um caráter viciante mesmo, de você querer estar o tempo todo com o outro, e só com o outro, esquece as amigas, esquece a família. Isso. Sei lá, deixa meio de lado os estudos ou o trabalho, porque você tá viciado nesse outro, é isso. Depois, isso vai passando, né? E aí pode dar, todo relacionamento, ele tem aquele ponto que você fala assim, a constatação de quem o outro realmente é. Sempre. E aí, claro que tem um pouco de decepção. Todo relacionamento passa por essa crise. Por quê? E aí? Não era bem o que eu tava pensando, porque na verdade eu tava me iludindo. Exato, porque a expectativa era sua, né? E aí, agora, o que eu faço? Continuo, vale a pena continuar, né? Aí esse sentimento, ele vai dando vazão para um sentimento mais calmo, mais tranquilo, mais seguro, que é o amor, né? Mais terno.
onde a energia de investimento ela não é tão alta, porque teoricamente já está conquistado. Teoricamente, aspas, bem teoricamente. Nos vendo e só nos escutando. Eu achei muito interessante uma neurocientista, Lucy Brown, que diz o seguinte, ela fala, o casal que faz muito sexo, e portanto isso está bem caracterizado no início das relações, né? O casal que faz muito sexo tem um vínculo mais forte, porque a recompensa proporcionada pela dopamina reafirma a ligação entre os dois e os condiciona a buscar ainda mais relações. Exatamente o que você colocou aqui, né? Sim. Então eu queria trazer agora uma convidada muito especial. É a primeira vez que a gente traz uma convidada assim. É uma convidada muito especial no episódio de hoje, que é a psicóloga, terapeuta e educadora sexual Ana Canosa, autora do livro Sexoterapia e do podcast de mesmo nome, que já tem 11 temporadas. Ana, entra, a casa é sua, querida. Eu gosto muito de pensar na teoria evolucionista e em teóricas como, por exemplo, a Helen Fisher, quando ela diz que o ser humano, né, o Homo sapiens, precisou, de alguma maneira, desenvolver características que fizessem a gente buscar a reprodução. Então, ela vai dizer que a atração sexual ela tem esse fim, né, a partir dos hormônios sexuais, então, para a gente poder reproduzir. E ela vai dizer depois que a paixão ela vai funcionar como uma maneira desse casal ficar junto para poder procriar e poder, por um período de tempo, sustentar aquela gravidez e aquele bebê no início do seu ano de vida. E por isso que a gente ficaria apaixonado pelo menos uns 2 anos, 2 anos e meio, que é para manter esse casal unido. Depois ela diz que o que a gente desenvolve é uma sensação de apego, né? E aí eu acho que é onde o amor ele se desenvolve como um sentimento de bem-querer que está muito ligado à ação de fazer o bem ao outro e de deixar o outro feliz, né? As emoções e os hormônios que são secretados com maior quantidade quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, são completamente diferentes, né? Um tem muito mais ligado à euforia, à obsessão, aquela vontade louca que vai desenvolver muito tesão, e o outro que é o do amor, que é né, que é a coisa do estar junto, do aconchego, etc. Eu acho que a gente aprende, né, quando a gente passa pela experiência do apaixonamento, a gente aprende e vê como pode ser tão bom, como tira a gente de um estado mais de lucidez, e isso pode ser tão angustiante quanto positivo. Mas a gente também aprende a gostar do amor, e o grande dilema das pessoas é justamente esse, né? Porque quando você está no aconchego do afeto, às vezes você fica sentindo falta da euforia da paixão. Esse é o grande dilema da pessoa humana durante o nosso período reprodutivo mesmo. Eu acho que tem uma relação, sabe, com o ímpeto biológico, e não que as pessoas na terceira idade não vão se apaixonar, óbvio que vão, mas talvez esse apaixonamento venha de uma experiência diferente e não desse ímpeto biológico. Acho que os casais podem manter uma vida interessante, com ímpetos de pequenos apaixonamentozinhos, mas não o apaixonamento que tiveram no início. E eu acho que a gente precisa saber disso, né? É importante a gente também, né, para quem quer se manter monogâmico num relacionamento, porque a gente também criar, né, esse sentido de interesse, de vida para outras coisas, para não criar expectativas de retorno a um estado de apaixonamento do início do relacionamento. Eu acho que é outra fase, é uma fase de amor que pode ser interessante, desde que cada um cuide também dessa perspectiva de interesse em outras coisas da vida, porque se a gente depositar o entusiasmo, né, essa energia de vida só na paixão, a gente vai ficar trocando o tempo todo de pessoas, né, vai acontecer porque você vai sentir falta desse movimento todo, e quando a gente sente falta, no final das contas a gente se abre. Embora o ímpeto do apaixonamento seja uma marca biológica para a reprodução, nós somos seres complexos, né? O cérebro humano é muito complexo. Então, quando a gente sente falta de se apaixonar, aí a pergunta
eu sinto falta do prazer físico, bioquímico, eu sinto falta desse momento em que eu fico eufórico, que eu me destaco de todos os problemas da vida, né? Ou eu sinto falta também do quanto o outro espelha a minha maravilhosidade, porque quando alguém está apaixonado pela gente, a gente também se sente muito especial. E aí fica aquela pergunta, né? Eu tô mais apaixonada pelo outro ou por mim mesma? Então, é interessante pensar nisso, né? Nós somos muito complexos e a gente fica com esses registros. E eu acho que tem pessoas que são mais sensíveis ao apaixonamento ao longo da vida, porque ficam buscando isso, porque tem esses registros de memória, e outras são mais racionais. Então, assim, apaixonou uma vez, 2 vezes, mas chegam a dizer assim, nossa, nem quero me apaixonar porque fico muito louca. Muito bacana isso que a Ana falou, né? E faz total sentido. Amém, Ana, sempre maravilhosa aqui. Recomendamos altamente que você leia o livro dela, especialmente Sexoterapia, porque ela traz vários casos aí, inclusive histórias justamente de como é que o casal pode reacender essa chama depois que a paixão... Exatamente. Inclusive, como esse é um programa especial do Dia dos Namorados, eu acho que a gente pode aproveitar essa data para relembrar do nosso relacionamento, né? Principalmente quem tá aí num relacionamento longo, que é importante, porque parece que a gente se acostuma com o outro. Parece não, a gente se acostuma, Total, né? A pessoa tá, ainda mais se você mora junto, a parceria tá ao alcance ali de um bracinho, de uma mãozinha, a gente vai deixando pra depois, né? Ou tem uma falsa ideia de que porque você está ali sob o mesmo teto, você está junto. Isso não é verdade. Muitas vezes tá cada um, ainda mais com as telas, né? Tá cada um no seu entretenimento, se conectando com outras pessoas e por aí vai. Dormindo na mesma cama, mas totalmente separados. Exato. Né? Acho que a Ana traz, assim, coisas muito, muito, muito interessantes. E uma delas que eu queria começar trazendo, inclusive você falou sobre isso antes de entrar a fala da Ana, que é a paixão, ela tem prazo de validade. Ela vai expirar. E eu sinto que nós não falamos disso abertamente, porque até as histórias de amor acabam, por exemplo, quando o casal, então, vai se casar. E aí acaba a história. Porque se continuasse nos contos de fada, para ver o que rola depois ali de uns anos. Então, eu acho muito importante dizer que existem vários estudos mostrando que a paixão, assim como a Ana falou, ela vai ter um prazo de validade que normalmente está ali em torno dos 2 anos, né? Ela até colocou o aspecto evolucionista, né? É preciso que aquela paixão dure para ali aquele casal se proteger e se cuidar e garantir, e né, garantir a prole, que prole. essa é a função biológica do sexo, né? Garantir a perpetuação da espécie. Sim. Depois, pode ser que, né, no tempo das cavernas ali, surgisse outros interesses e pronto. O que eu vejo muito são mulheres, principalmente. Acho que homens também, mas as mulheres são realmente o público com quem eu mais tenho contato, que vão achar que há algo de errado, como se a diminuição da paixão, ou o fim da paixão, ou da diminuição da frequência sexual, do tesão, etc., fosse algo que estivesse acontecendo quase de uma forma patológica naquela relação. Sem entender que isso é algo estrutural, isso é sistêmico. Todo mundo que se apaixona em um dado momento vai desapaixonar, né? Até porque não dá para viver numa paixão tão intensa. Vimos aí Amy Winehouse. Não dá para ficar assim, é destrutivo. Não, e é cansativo, né? Porque assim, eu me lembro da diferença quando eu deixei de estar apaixonada e você entra naquela crise de... E aí, será que isso aqui vai virar algo maior? Será que eu gosto? Será que eu gosto mesmo? É com essa pessoa com quem eu quero, né, ter um projeto de vida, de família e tudo mais. Mas eu me lembro que nesse intervalo, eu comecei a perceber que aquela angústia, aquela insegurança, aquele frio na barriga, que por um lado era muito positivo, especialmente se a gente for falar de sexo. Por outro lado, era cansativo. Muito. Como é bom você poder estar na sua própria pele, sem ter que ficar performando para outra pessoa, sem ter que ficar conquistando ela o tempo todo, né? Assim, era tranquilo. E é a partir disso que eu decido, então, né? Então, é aqui que eu vou ficar. Então, assim, a paixão, o apaixonamento do início acabou. Isso não acontece só comigo.
isso é natural. E dentro disso que eu tô vendo, eu escolho ficar, né? Com aquilo que eu enxergo, com os meus defeitos, os defeitos do outro, etc. E aí você vira o seu olhar para o mundo, né? Para outras coisas que a Ana até diz, né? De outros interesses, outros né? interesses. Até porque não dá para você ficar só se alimentando daquela pessoa. Vira um estado patológico. Aí sim, né? Sim. Vira um estado patológico, angustiante, é aprisionante para essa outra pessoa também. Então você precisa voltar o seu olhar para si mesmo, né? E muitas vezes o que eu gosto de fazer, o que eu gostava de fazer antes de começar a sair com fulano. A gente tem que fazer coisas separadas. A gente não pode, aquele casal que fez tudo junto, não abre um espaço para se olhar. E para ter um mistério, o mistério é muito importante para você continuar desejando aquela pessoa. Porque se você sabe tudo dela, e aquela pessoa está com você 24 horas por dia, tá ali, você sabe tudo que ela faz. Não, como é que você vai ao encontro do outro se você tá em fusão, se você tá em simbiose com ele? Você não vai ao encontro do outro, né? Assim, acaba você e ele ou ela são a mesma coisa, a mesma pessoa. Não existe falta, não existe desejo. Exatamente. Mas eu acho que a gente culturalmente tem um lance do mito do amor romântico, sabe? Sim, somos muito contaminados por isso, muito contaminados, né? Por essas paixões Endless fulminantes. Paixões fulminantes, paixões que não diminuem em intensidade nem em duração, ou seja, elas permanecem como se o frio na barriga fosse eterno, né? E é isso, as histórias, elas acabam aí, no momento em que os dois, então, decidem ficar juntos, né? E abrir mão de todo o resto, por exemplo. O que é uma falácia, né? Então, eu acho que tem uma coisa inconsciente mesmo, de a gente achar que se era pra ser... Já ouvi tanto isso. Ai, Nath, porque eu fico pensando que se é pra ser mesmo, não vai acabar esse frio na barriga. Oh, querida. Oh, querida. Acaba. Você assistiu muita novela. Exatamente, exatamente. Acaba, é normal. Agora, isso pode ser mais frustrante, trazendo um pouco do que a Ana disse, quando você tem pessoas que são mais racionais, que são mais práticas, são mais da ordem ali do aqui, agora e tal, elas vão olhar e falar, não, beleza, essa é a parceria que eu escolhi mesmo, é com ela que eu quero ficar. Quando você tem pessoas que são mais românticas, e acho que não só no sentido do romance mesmo caricato, mas que são mais idealistas na vida, sabe? Que projeta muito, que, né, sim, cria muitas ilusões, muitas expectativas impossíveis. O tombo é maior. O tombo é maior. O tombo é maior. E gera também uma sensação de frustração. De que aquilo não se realizou. Claro. Que aquela paixão louca dos filmes não se realizou. Ou de que você não conquistou determinado status. Né? E aí vem a frustração, né? E aí, às vezes, a pessoa vai perder uma relação, vai sair de uma relação que teria tudo para ser construída, para ser, né, uma relação saudável, positiva, bacana, porque ela tá presa nesse apaixonamento. Num ideal de como deveria ser. E não de como ela é. E tem, se a gente olha com um olhar de ternura para quem dividimos a vida, né? A gente pode achar muitas coisas boas. Sim. Ruins também. Os ruins vão estar lá. Não se iluda. E recorrer, acho que a esses momentos de apaixonamento para acender de novas chamas. Sim. Né? Porque tem uma coisa também interessante que é assim, eu percebo que em mim isso mudou muito. Eu achava que a vida era uma linha que ia... né, crescente e estável, né, que ela ia virar uma linha reta. Então, quando eu casar, quando eu tiver tal trabalho, quando eu tiver o meu apartamento, aí, como se ali as coisas fossem se estabilizar. Quando, na verdade, gente, as relações, sejam elas profissionais, de amizade, de sexo, ou seja lá o que for, elas vão o tempo todo flutuar para cima e para baixo, né? E eu acho que parte da maturidade que eu entendo hoje é, quando você tá na baixa, você não só ficar ali sentadão, passivona, esperando, vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a minha parcela de responsabilidade? Vamos enfrentar, porque vida é enfrentamento. Vamos enfrentar, vamos ver o que dá para fazer. Porque é um problema, é um BO atrás do outro, né? Aí. E criança é quem fica lá parada pedindo pra ser atendida, né? Adulto precisa olhar e falar, o
que eu posso fazer diante dessa situação? Exato. Eu acho que é por Bora aí, simplificar, assim. né? Exatamente. Em vez de ficar jogando a culpa no outro. Ai, o fulano nunca mais me deu flores. Isso. Ai, o fulano nunca mais não sei o quê. Uhum. Né? Aquela posição de queixa com relação ao outro. Bora então, vamos movimentar essa energia. Manda você flores, reacende essa paixão aí. Sim. E eu acho que tem um lance também super importante que é se apaixonar por você, né? Não só por novos interesses também, mas se apaixonar por quem você é hoje, pelas suas conquistas, pelas suas superações. Sim, né? isso é essencial. Até porque se você não se digna a ter paixão por você mesma, o outro vai? Exatamente. Será que o outro vai gostar? Exatamente. Ó, tem uma coisa interessante aqui também que eu peguei, que eu queria muito comentar com você. É um estudo da Universidade de Genebra, com mais de 1.000 casais entre 19 e 75 anos, tá? E aí eles foram fazer uma coisa matemática, um levantamento, um estudo matemático para entender qual que era a maior probabilidade de um casal ficar junto, né? Por mais tempo, ou ter mais satisfação sexual, etc e tal. Então, o que seria ali essa fórmula de sucesso? E aí, esse dado, ele diz o seguinte: uma mulher, para dar certo a relação por mais tempo, e esse apaixonamento também durar por mais tempo, o ideal é que a mulher seja mais bonita do que o homem, numa relação heterossexual, e que ela seja 5 anos mais nova do que um homem. E aí, a conclusão é a seguinte: isso está no estudo. Homens mais feios e mais velhos do que a parceira dão mais valor a elas e se esforçam para mantê-las satisfeitas. Olha isso. Quer dizer, ainda é a mulher tá colocada nessa relação como um objeto de desejo, né? Tipo assim, isso aqui é meu, e como é mais novo, mais bonito do que eu que preciso correr atrás e não o inverso, né? Eles se esforçam mais, eles adulam mais, talvez. E por outro lado, elas veem nesse homem mais velho uma segurança. Proteção, estabilidade, provavelmente. Que ainda tem aí a questão da fêmea, né? Que precisa ser protegida, por mais que as feministas esperneiem. Pois é, isso, a psicanálise, ela tem algumas coisas bem polêmicas, tá, gente? Mas olha só, eu quero chamar aqui o quadro Sussurra aqui, Confissões ao Pé do Ouvido, porque a gente tem uma moça aí com uma dúvida bem pertinente a esse episódio. Vamos ouvir. Oi, tudo bem? Eu queria saber de que maneira que a frequência que um casal tem relação sexual no início do relacionamento pode afetar um relacionamento a longo prazo. Porque todo mundo sabe que quando as pessoas estão se conhecendo, é tudo muito novo, tá tudo muito acelerado, muito quente, curiosidade, desejo. E conforme as pessoas vão se conhecendo, isso vai não diminuindo, mas perdendo um pouco a intensidade e a frequência. Eu queria saber de que maneira isso afeta um relacionamento e como que isso pode ser evitado de uma certa forma. Será? Não sei se dá pra evitar, é isso que eu ia falar, não sei se dá pra evitar. É difícil, né? Realmente, a intensidade... O que eu acho, assim, se já no momento apaixonado... É um casal que faz sexo, tipo, uma vez por mês, por exemplo. Não tô falando de um casal que mora à distância, né? Tipo, tem uma distância ali e tal. Mas um casal que tem uma frequência sexual baixa, né? Tipo, uma vez por mês. Bom, eu diria que estatisticamente a tendência é a piorar, né? Ter menos ainda. Agora, se você tem um casal que transa, sei lá, 5 vezes por semana... Olha, talvez daqui a uns 5 anos esteja transando 2, alguma coisa assim. É isso, Carol? É normal essa frequência diminuindo. É completamente normal. Só que gera, principalmente eu vejo isso nos homens, uma expectativa de que, poxa, mas você no começo transava tanto, de querer continuar com essa frequência, sabe? Mas, gente, frequência não é nada. O que importa é qualidade. Eu também acho. O que importa é conexão, o que importa é a troca. E tem momentos de vida. Pensa só, pensa comigo. Eu aqui hoje, 37 anos, uma filha de 5, né? Impossível ter a mesma frequência sexual que eu tinha lá aos 18, 19 anos, no início da faculdade, só estudando, com muito tempo livre, né? Então, a gente precisa entender também o contexto de vida. Às vezes, a vida vai mudando,
mudando, você vai tendo novas responsabilidades e é natural que essa frequência oscile para além da questão mesmo do desejo do casal, do apaixonamento e tudo mais, né? Frequência, ao meu ver, ela não diz muita coisa. Claro, aquele casal que não transa nunca, eles vão perdendo, vão se distanciando desse ponto, do ponto de vista homem e mulher. E né? dessa conexão mesmo, Tem outros vínculos, sim. né? Bem companheirismo, amizade, interesses em comum, filhos, família, etc. Mas, do ponto de vista homem e mulher, eles vão se distanciando. Porque é importante esse contato do corpo. É importante. Eu friso muito isso. É importante ter esse contato do corpo. Mas não como uma frequência pré-estabelecida. Né? E sim como uma vontade de estar junto. E não de fazer um sexo porque tem que fazer. Eu acho que esse ter que fazer mata muito. Né? A gente tem que querer estar. Não ter que fazer. Eu acho isso que você falou bem interessante, porque assim, não é só você assistir um filminho juntos, abraçados. Claro que isso é uma delícia e pode ser uma forma de trocar intimidade, né? Assim, de ter essa troca de afeto, principalmente. Mas às vezes você não vai fazer sexo. Só de você tomar banho com a outra pessoa, ainda que você não faça sexo, você tá lembrando o teu cérebro de que aquela pessoa é um ser humano que tem genitais, né? Que faz sexo, que é alguém sexual. Então, de ter esses contatos que seja uma troca de massagem, por exemplo, mas que vá além da coisa fofinha só, sabe? Assim, ter esse olhar erótico pro outro. Eu acho que as mulheres, elas caem muito nesse lugar de querer ter só o carinho, o aconchego, mas não o sexo, sabe? E o sexo, ele continua sendo importante. Como uma forma de conexão, de ligação, de continuar eu acho que a intensidade que o sexo traz, ele lembra um pouco do apaixonamento, você não acha, Total. Nath? É um momento até de relembrar essa sensação tão boa. Eu acho que no apaixonamento, as mulheres fazem o sexo, em parte também, porque elas querem conquistar. Elas querem se mostrar, ou boas de cama, né? Enfim, uma mulher ativa, etc. E depois, quando ela sente que isso, aspas, já tá conquistado, né? Aí, não sei se eu preciso me mobilizar tanto nesse sentido. A famosa preguiça. E, por outro lado, você tem, né, de novo, nas relações hétero, aí você vai ter homens que no início faziam uma série de coisas pra conquistar essa mulher, pra seduzir essa mulher, e também quando tá, né, já no dia a dia ali da casa, ele só quer passar uma mão na bunda e acha que isso aí é suficiente, Entra na posição da cobrança, né, de cobrar o sexo, e aí que você mata a vontade mesmo, companheiro. Essa coisa de ficar pedindo, cobrando, ai, faz uma semana que nada, e ficar de mau humor, e ficar irritado, aí que você afasta mais ainda a sua parceira. Então, Carol, antes da gente fazer aqui o quadro Penetra, eu queria que a gente desse uma dica, primeiro, para as pessoas que estão no auge da paixão e que estão muito aflitas ouvindo a gente, pensando, ai, meu Deus, quando é que vai acabar esse troço bom, né? Ai, meu Deus, quando é que a frequência sexual vai diminuir? A minha visão é a seguinte, eu acho que você precisa estar informada, porque quando você começar a perder esse furor todo, você vai entender que não é algo que está acontecendo só com você, que é natural, é do processo. Isso, né? isso. Seria não isso. se desespere, não fique achando, tendo crises de ciúmes, achando que o outro não tá mais interessado, porque não é nada disso, né? Porque a coisa vai diminuindo a intensidade, isso é normal, é saudável até também, né? E agora uma dica para as pessoas que já estão num relacionamento longo e sentem muita falta desse apaixonamento. Eu acho que a Ana trouxe isso também, falando, olha, depende, você quer continuar monogâmico ou não? Isso também é uma questão, né? Eu acho que promover momentos do casal, desse espaço, porque às vezes na correria da vida, o casal nem se olha. Eles convivem, mas nem se olham. Não se cuidam. Manter um cuidado diário é tão legal, né? Um bom dia, como foi seu dia. Se sentir cuidado, eu acho que é uma das coisas mais legais dos relacionamentos longos, né? De entender, né? Tá tudo bem com você? Você estava gripado ontem, como você tá hoje? Né? É o cuidado mesmo, né? Não são duas pessoas morando na mesma casa, mas sem se relacionar, né? Como acaba acontecendo muito por aí.
Também acho. Eu gosto muito também da ideia de lembrar quando você diz que sente falta desse frio na barriga, do início dessa relação, o que é que te dava mais tesão, né? De repente lembra o que era. Daria para aplicar isso hoje de alguma maneira? Ou será que se você trocar mensagens lembrando da coisa do que vocês já fizeram, né? Quando estavam lá no início dessa paixão, do fogo todo, isso também pode ser excitante. Lembrar, né? E eu acredito que existem... Eu tenho momentos, assim, que eu realmente olho pro meu marido e eu falo assim, putz, nós estamos numa fase muito apaixonada, sabe? Apaixonada mesmo, assim. A gente se reapaixona. A gente se reapaixona. E depois parece falar, meu Deus, não quero nem olhar pra ele hoje, sabe? Fica irritada, aí problema, conta, boleto. Ah, gente, que é isso? Mas eu acho muito legal essa possibilidade de ter apaixonamentos de novo pela mesma pessoa. A relação vai mudando, né? A relação vai mudando. E aí, a gente vai ter um episódio também sobre isso, sobre monogamia e outras novas formas de se relacionar. Não monogamia, mas eu acho que para algumas pessoas essa também vai ser uma saída para quem quer experimentar esses apaixonamentos e voltar, desde que os dois estejam de acordo, vai lá, sai uma primeira vez. Será e tal que e volta. Funciona? Vamos discutir isso no episódio. Não fala hoje não, Carol. Então tá na hora de chamar o quadro Penetra para ir mais fundo no assunto. E aí a gente vai dar dicas para como a pessoa pode comemorar o Dia dos Namorados? Ah, pode ser, né? Pode ser. O que você acha, Nath? O que você vai fazer? Eu acho uma ótima. Eu lembrei aqui de uma série, na verdade, que pode dar uma pimentadinha aí. Sex Life, na Netflix. Não é uma série pornô, tá? Mas ela vai ter umas cenas ali mais explícitas, né? A gente já indicou aqui, será, pessoal? Não. Sex Life? Não, né? Não. Então, assim, ela vai ter umas cenas mais explícitas, mas o que eu acho interessante é que ela conta a história de uma mulher casada com, acho que são 2 filhos, com 2 filhos, e ela tá ali numa vida normal, com aquele marido muito atribulado, que chega muito numa iniciativa rápida, né? Quando ele quer sexo, um sexo protocolar. Mas já sem paixão, né? Já sem paixão, né? E ela começa a lembrar do passado tórrido com o ex, né? E aí muita coisa vai desenrolar. Várias cenas aí bem interessantes, acho que tanto para assistir sozinha quanto a 2. E eu acho que é isso, de repente vocês marcam de assistir e acaba se empolgando. Ou ela assiste antes, já também fica animada. Também é uma boa. Né? Bom, eu acho que eu vou dar uma dica de um encontro, né? Aproveita esse dia dos namorados para namorar. Pra lembrar de tanto que é gostosa a companhia do outro, de brincar um pouquinho com o outro, beber um vinho, sei lá, fazer um fondue, ter um momento a 2. E que esse momento se repita em outras ocasiões, não apenas no dia dos namorados. Nem tem a ver com presente, eu acho que tem a ver com um olhar especial pro outro. Com a conexão, né? Eu assim... acredito que essas datas, elas mais do que qualquer coisa, elas podem servir pra gente reafirmar o nosso desejo de estar ali, né? Por mais que você esteja numa fase difícil, seja uma fase difícil pro casal, pra família, que crises acontecem no trabalho, o que quer que seja, assim, olha, puxa, tá difícil, mas eu tô aqui, eu quero continuar aqui. E vamos ver se a gente consegue ter um momento pra relaxar juntos, vamos dar as né? mãos aqui e seguir junto nessa caminhada. Pra fortalecer o vínculo de qualquer maneira, né? Mesmo que não acabe em sexo, mas se acabar, tomara que seja melhor. Que seja bom. Tomara que seja bom. Gente, acho que temos um episódio? Temos um episódio. Olha só, a gente espera você tanto aqui no canal do YouTube. Aproveita para se inscrever, deixa seu like, seu comentário. Estamos também no seu agregador de podcast. Segue a gente, avalia, que é super importante para nos motivar a continuar gravando conteúdo. Isso aí. Né? E também no Instagram, @preliminares.pod. Até o próximo programa. Até, pessoal. Feliz Dia dos Namorados.